a todas e todos, está começando mais um episódio do nosso podcast Justificando. Eu sou a Mariana Bojiquian, mais conhecida como Mabô, e estamos no ar às segundas às 9 horas da manhã na Rádio Brasil Atual para São Paulo e região. Hoje quem me acompanha é um grande parceiro do Justificando e um amigo querido. É o Renan Almeida, que é produtor audiovisual, criado na periferia de Guarulhos e fundador da Filmes de Rei. É ele que edita os nossos programas aqui do Justificando e ele está pela primeira vez saindo dos bastidores do programa e trazendo o ar da sua graça para todos os nossos ouvintes. Amigo, se apresenta aí, chega mais, fala um pouquinho também sobre a sua produtora, já passa suas redes sociais. Olá, gente. Olá, Mari. Olá, todas e todes. Estou um pouco, como que eu posso dizer, um pouco desconfortável de estar desse lado da mesa agora, né? Porque para mim é sempre muito confortável estar ouvindo vocês aí, né? E aí, tô até pensando aqui, nossa, como é que será bizarro editar minha própria voz depois de um pouco disso, né? Não, eu já vou falar, nossa, tá horrível, vou ter que cortar tudo. Não faça isso, pelo amor de Deus. O que eu te adianto é esquisitíssimo se ouvir, eu também odeio me escutar. Eu acho que a maior parte das pessoas não gosta de ficar se vendo em gravação, é muito estranho. Então, vamos ver o que vai ser. E aí é isso, tem uma produtora chamada Filmes de Rei, que produz e edita aqui os programas do Justificando. Quem quiser acompanhar aí nas redes sociais, @Filmes de Rei. E vamos aí para esse programa maravilhoso aí, já que eu já dei um chega pra lá no André hoje. Muito massa, gente. Bom, o programa de hoje, a gente pensou, eu não sei, acho que ele vai sair no final de novembro, mas a gente tá gravando um pouco antes, então ele foi pensado em relação à consciência negra. Eu comentei com o Rê que eu pensava que seria legal fazer um episódio menos centrado na questão da violência, porque a gente já tinha abordado isso em alguns outros episódios aqui no Justificando. E, enfim, a ideia era mais saudar e divulgar certos avanços de lideranças negras nessas últimas eleições. E aí, eu tava conversando isso com o Renan e no dia seguinte a gente acordou com a notícia do assassinato de João Alberto no Carrefour. Então, eu acho que o que ficou pra gente é que, na verdade, mesmo quando a gente fala, vamos dar um descanso desse tema, a violência racista não dá um minuto de trégua no nosso país, né? Então, eu acho meio tenso isso, né, que exatamente, que nem eu tava falando, a ideia era a gente falar de esperança, falar de novos tempos, novos ares, né, e aí acontece uma situação dessa que joga a gente nessa situação aí de tristeza, né, eu sempre fico falando que no dia da consciência negra chega um dia antes, eu já começo a me preparar já, lá vem umas coisas bizarras, aí os vídeos do Morgan Freeman, o dia da consciência humana. Mas realmente, isso daí era uma coisa que a gente não estava preparado aí. Pois trouxemos pessoas hoje que eu acho que vão tentar, enfim, fazer um debate com certeza qualificadíssimo, muito melhor do que Dias de Consciência Humana e vídeo do Morgan Freeman. Então, para falar com certeza, mil vezes melhor. Para falar sobre avanços e retrocessos nessa pauta racial, a gente trouxe a nossa querida da casa, Sheila de Carvalho, que é advogada, defensora dos direitos humanos. A Sheila participou, inclusive, de uma ação da Coalizão Negra em relação ao assassinato do João Alberto. Aí eu queria já pedir para ela contar isso, como é que foi pra gente. Olá, Mabô, olá, Renan, prazer estar aqui com vocês novamente, né? Tem sido dias difíceis aqui. Ainda bem que não tem vídeo, podcast, né? Só voz. Então, sim, vocês não conseguem né? ver a cara de acabada, vocês só conseguem escutar a voz cansada de uma pessoa que sobreviveu ao mês da paciência negra, né? Então, a gente foi surpreendido, né, com mais esse episódio isolado, porque é assim que o Carrefour trata essas ocorrências cotidianas que a loja tem protagonizado, né, de violência racista, cadeia. E a Coalizão Negra por Direitos fez uma incidência, né, uma representação aí para as autoridades públicas, mas mais do que isso a gente puxou um boicote ao Carrefour, né, a nível nacional e internacional, e o boicote foi tomando corpo no fim de semana, né, muitos grupos aderiram, coletivos e movimentos negros internacionais, também como Black Lives Matter e outros coletivos e movimentos da Europa, né, e tá reverberando aí, né. Cara, até o Lewis Hamilton falou, eu fiquei, nossa... Lewis Hamilton falou, foi crescendo o movimento e a ideia é essa incidência continuar forte aí nos próximos dias e com a finalidade de que as empresas sejam responsabilizadas, né? Porque as empresas nunca são responsabilizadas por esses atos que elas cometem, né? Ou que são coniventes, né? Com essa sistemática de violência. Os casos a gente não viu, né? Aqui no Carrefour, no Extra, no Pão de Açúcar, todos eles clientes da mesma empresa de segurança privada, a Vector Patrocínio,
patrimonial, que presta serviço a todas essas empresas, né? E tem ali, é liderada por 3 ex-policiais militares. Então, isso dita muito aí qual que é a sistemática de violência que é colocada na direção dessa empresa e a conivência desses grupos ariais aí que colocam esse tipo de empresa para fazer a sua segurança privada. Não, é esse tipo de empresa que é, enfim, pessoas treinadas para uma guerra contra a própria população, né? É impressionante isso, porque a gente falou aqui, já no podcast Justificando, daquele caso de um menino aqui em São Paulo que foi torturado também, seguranças de mercado. Então é uma lógica muito recorrente, é impressionante. Quando eu vi, eu falei, gente, é a mesma prática toda vez, um negócio pavoroso que a gente tem que ver se repetindo. Exatamente, é a lógica da guerra, não é a lógica da segurança cidadã para proteger, né? É a lógica do inimigo, é a lógica da morte, né? É uma segurança que serve a uma política de morte que a gente sabe que é muito direcionada aos corpos negros, e é esquivado constantemente, diariamente. E aqui estamos. Além da Sheila, temos conosco aqui a Tamires Gomes Sampaio, advogada, mestranda em Direito Político e Econômico pelo Mackenzie. A Tamires é uma militante da Coordenação Nacional de Entidades Negras, o CONEM, e foi uma das lideranças jovens e periféricas que se candidatou aí nas últimas eleições. Bem-vinda, Tamires. Como foi aí os últimos dias? Imagino que uma loucura, né? Obrigada, Renan. Oi, Mabo. Oi, Sheila. E oi para todas, todos e todas que estão ouvindo aqui esse podcast. Foi sim, está sendo ainda uma loucura esses últimos dias, né? Já acabou a campanha, mas a campanha ela acaba, ainda tem um monte de coisa que precisa resolver, assim, né? Então, estamos aqui na correria. Mas foi uma experiência muito bacana, assim. Acho que foi um dos processos mais intensos que eu participei, assim, na vida. Nossa, imagine, você é jovem, né, Tamires? Pelo amor de Deus, eu fico chocada com... Caraca, você já foi presidente da Uni, já trabalhou no Instituto Lula, e agora você foi candidata. Tipo, você tem uma carreira curta e muito, enfim, impressionante. Eu fico de cara. Ainda tô na direção do Instituto Lula lá. Eu acabei de ser reeleita, né? Esse novo mandato começou agora em agosto. Eu quase não consegui acompanhar nada direito porque eu tava na campanha e agora tô retomando contato aí com os projetos novos que a gente tem aí. Tô empolgada, inclusive, para algumas coisas pra gente tocar lá. E amiga, deixa eu te falar, dentro do seu currículo também tem um livro. Divulga já pra todo mundo o seu livro, porque acho que ele, enfim, fala exatamente disso que a gente tá falando, né? Violência estrutural. Sim, com certeza. O meu mestrado, né, que eu terminei no ano passado lá no Mackenzie, ele foi publicado na editora Contracorrente. É um livro chamado Código Oculto, Política Criminal, Processos de Racialização e Obstáculos da Cidadania da População Negra no Brasil. Então é um livro em que eu falo sobre racismo, sobre a política criminal, sobre o genocídio da população negra e sobre a necessidade da gente construir uma política de segurança cidadã, assim, como a Sheila estava comentando, né? Não a atual, que é baseado basicamente na criminalização e na violência contra a população negra, em especial a juventude e as mulheres negras, mas sim pensar uma política de segurança baseado na garantia de direitos, né, na liberdade, na vida, né, na cidadania da população como um todo. E tá, inclusive, eu vou aproveitar, né, que o livro ele tá em promoção essa semana no site da editora, tá 50% de promoção, então corre lá. Fica aí a dica, gente. Então, para todos os nossos ouvintes que querem aumentar aí seu repertório, um livro da Tamires. A Tamires também, você estava aqui, inclusive, no episódio que a gente comentou sobre o caso do supermercado também, né, amiga? Acabei de lembrar aqui. Foi, junto com a Dilson. É verdade, nossa. O tempo passa e as coisas, né? Vamos lá. Esse 2020 que parece 3 anos, né? Pois é. Não acaba nunca. E esse mês de eleição, então, gente, novembro tá enorme, não sei pra vocês, não tô mais aguentando. Bom, vamos lá, então, rodar a vinheta, começar a nossa discussão. Saímos dessas eleições municipais com um recorde de candidaturas negras, femininas e indígenas. Eu acho que é um fato bem notável que, pela primeira vez, o número de candidatos autodeclarados negros, ou seja, pretos e pardos, superou o total de brancos. Dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral mostram que 276 mil candidatos negros concorreram a cargos nas eleições, o que é 49,95% do total. Candidaturas brancas representaram 48,04%. Bom, tendo isso em mente, né, esse pequeno boom que a gente observou agora, eu queria perguntar, assim, para
Tamires, enfim, se a Sheila quiser complementar também, o que explica esse aumento de candidaturas negras? Tem uma articulação maior dentro do movimento negro para lançar essas lideranças ou foi uma coisa mais espontânea? Olha, Mabô, eu acho que foi um conjunto de ações, assim. Primeiro que eu acho que o assassinato da Marielle tem uma influência muito grande nisso, porque em 2018, quando a Marielle foi assassinada, eu acho que aquilo foi uma tentativa, assim, de calar a população negra, em especial as mulheres negras, né? É como se fosse assim, olha, vocês não podem ocupar esse espaço, se vocês tentarem ocupar e combater essa política genocida contra vocês, a gente vai exterminar e vai silenciar. Só que essa tentativa de silenciamento, de certa forma, acabou se refletindo num processo de articulação entre o movimento negro, em especial de mulheres negras, que já em 2018 deram uma resposta, assim, do tipo, a gente vai ocupar, sim, espaços políticos, espaços de poder, e vamos denunciar essa política de morte, vamos construir uma nova política aqui, né, no nosso país. Já em 2018 a gente teve um aumento das candidaturas de mulheres e um aumento na eleição de mulheres negras, né, tanto a deputada estadual quanto a deputada federal. É um número simbólico ainda, mas eu acho que já foi uma resposta. E aí, depois de 2018, né, do processo eleitoral, foram construídos, assim, movimentos para garantir que as mulheres negras ocupassem mais espaço político, né? Então, acho que a candidatura da Vilma Reis no Salvador, né, a pré-candidatura dela para prefeita, mobilizou várias mulheres pretas do país inteiro, que também se sentiram estimuladas a serem candidatas. Acho que os partidos políticos como um todo, né, eles precisaram entender, e aí de maneira forçada, e eu falo como um todo porque mesmo os partidos de esquerda ainda têm uma dificuldade muito grande de dar visibilidade para as candidaturas, né, e para as lideranças negras que tem nos espaços, né, mas eu acho que esse processo eleitoral foi construído, assim, uma organização de mulheres negras, em especial, de várias cidades, que se organizaram, que construíram campanha, construíram já na pré-campanha um movimento incrível, e que se refletiu no aumento, né, de mulheres. Só aqui em São Paulo, por exemplo, a gente há mais de 10 anos não elegia uma mulher negra vereadora em São Paulo. Na história da Câmara Municipal, apenas 2 mulheres negras foram eleitas. A primeira foi a Teodosina, na década de 70, e a segunda, a Claudete Alves, agora no início dos anos 2000. Depois das 2, nenhuma mulher negra foi eleita. E nessa eleição, 4 mulheres negras foram eleitas vereadoras. Assim, isso a gente pensando só em São Paulo, né? Teve mais em Guarulhos, em Campinas, em Araraquara, enfim, várias cidades, não só aqui em São Paulo, mas de outros estados, em que mais mulheres trans, negras, mulheres jovens negras foram eleitas e estão ocupando, né, espaços e dizendo, olha, a política é o nosso espaço sim e não tem volta, sabe? Não tem volta. Eu acho que tem uma máxima que sempre teve muito presente no movimento negro e hoje se faz mais presente do que nunca, é nada sobre nós sem nós, né? E acho que essa mobilização que teve no Brasil inteiro por mais candidaturas negras e para além de mais candidaturas negras, né? Candidaturas que viessem do movimento negro, candidaturas que respondam ao movimento negro é de fato histórico, né? Como bem colocou a Tamires, há uma decorrência, né, das sementes que foram geradas pela Marielle, né, e do que transformou aí a ocupação desses espaços a partir do assassinato da Marielle, de como as pessoas se colocaram, né, nessa disputa, e há também a organicidade do movimento em pautar isso dentro das institucionalidades, né. Quem trouxe esse debate muito forte esse ano é uma histórica militante do movimento negro, que hoje é federal, a doutora Benedita, né, que colocou aí um limite, né, que colocou uma disputa dentro das institucionalidades para que a gente pudesse ter mais candidaturas negras, né, porque qual que é a questão? Não tem candidaturas negras suficientes porque isso não é um investimento partidário, né, essas candidaturas não têm condições financeiras para condições econômicas de sustentar dentro de uma disputa eleitoral, né? E há muita resistência em escolher as candidaturas negras enquanto a escolha política, né? Isso está colocado aí dentro dessa sociedade racista estrutural que a gente vive, né? Então, foi muito importante o movimento negro se organizar, só que a gente ainda tem grandes desafios, né? Há muita resistência. Assim como foi bonita a construção da pré-candidatura da Vilma Reis, o partido preferiu não escutar, né? E não colocar a candidatura que o movimento negro tinha escolhido para disputar a prefeitura de uma cidade
cidade negra como é Salvador, né? Eles preferiram colocar a Major, que não tinha relação tão direta com o movimento negro quanto tinha a Vilma, né? E aí colocando ainda também uma Major. Mas eu acho que esse é um momento de transformação e acredito que tudo que o movimento negro colheu nas últimas décadas, né? A gente está colhendo os frutos e isso vai ficar cada vez mais forte aí nos próximos processos eleitorais. Sheila, você estava falando de que você comentou essa questão de que precisa de um apoio também, né, financeiro e político para fazer uma candidatura deslanchar, né? A gente sabe que a eleição no Brasil ainda envolve muito dinheiro. Então eu queria perguntar qual que é a importância da coisa da cota, né, dos 30% do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, se isso realmente deu uma alavancada para candidatas e candidatos negros. Eu acho que foi um processo muito importante, assim, essa iniciativa da Benedita, ela antes mesmo de ter a resposta no TSE, ela já causou um rebuliço para dentro do PT, por exemplo. A Secretaria de Combate ao Racismo, a Secretaria de Mulheres já se organizou e se mobilizou internamente na direção para garantir que o PT, independente da resposta do TSE ser negativa ou positiva em relação a esse questionamento, né, para garantir a proporcionalidade do fundo, do tempo de TV e rádio, que o PT garantisse isso, né? Porque a gente tem um processo até histórico, assim, de garantir cotas na direção e tal, na chapa eleitoral. Então, antes mesmo do TSE fazer isso, já começou um processo de organização das secretarias de combate ao racismo, de mulheres, de juventude, LGBTs, que a gente tem interno no partido para garantir que o partido desse um olhar, assim, uma força maior para as candidaturas com esse perfil, em especial que tivesse vínculo com o movimento social, né, no país como um todo. Então, as candidaturas, acho que o PT, confirmando isso no TSE, né, acho que reforçou ainda mais, então teve um processo de diálogo entre as candidaturas de mulheres, de negros e negras do partido, até as candidaturas LGBTs, para garantir que elas tivessem acesso a uma parcela do fundo que desse, assim, minimamente uma condição para garantir o pleito eleitoral, assim, né? Que a gente sabe que acho que um dos principais desafios que a gente tem é o desafio econômico, assim, né? Como superar esse poder econômico, né, de candidatos que têm estruturas que são históricas, que são, assim, absurdas, em torno de candidaturas que muitas vezes é a primeira vez que é candidato, que não tem a estrutura que o mandato já tem, e que toda ajuda, enfim, do partido é uma força para garantir a viabilidade maior para a candidatura, né? Exato. Eu acompanhei a disputa, né, a judicialização desse caso enquanto advogada da Uniafro Brasil e do Instituto Marielle Franco, né, e foi de fato muito importante a gente ter uma decisão mais coercitiva, né, que fizesse isso valer já para as eleições de agora. Houve, inclusive, ali uma disputa no âmbito do TSE. A deputada Benedita abriu essa consulta, né? O relator do caso, que era o ministro Barroso, estava de acordo, fez um voto. Não, desculpa, não era o Barroso. Desculpa, o ministro Alexandre de Moraes, que era o relator do caso, ele fez um voto favorável a essa discussão no âmbito do TSE, endossado pelo presidente do TSE, que era o ministro Roberto Barroso, mas no próprio TSE teve uma reversão de que os ministros entenderam que beleza, essa política tinha que ser feita, mas não agora. E aí, por conta disso, o caso foi levado pelo PSOL, junto com o Educafro, para o Supremo Tribunal Federal, né? E o ministro Lewandowski garantiu em caráter liminar que a decisão passasse a valer para as eleições desse ano, né? Então, a gente sabe que é uma política que ainda vai precisar ser muito aprimorada, né? E ela oferece o chão, como a Tamires disse, né? A gente está concorrendo com estruturas econômicas, financeiras e políticas gigantes daqueles que estão exercendo poder há muito tempo, né? 30% do fundo eleitoral, ele é apenas uma parcela aí dos investimentos partidários que podem ser feitos para garantir que, de fato, essas candidaturas sejam viáveis a longo prazo. Posso fazer uma pergunta complementando, então? Então, assim, para além desses 30%, a maior parte, é uma curiosidade mesmo, tá, gente? A maior parte do financiamento dessas campanhas, então, vem de vaquinha, porque eu vi muito candidato fazendo isso
contexto de, tipo, lançar uma vaquinha virtual pra se bancar, enfim. Como é que a maioria, além desses 30%, né, que já garantido, a maioria vem desses esforços coletivos mesmo, né, pra juntar dinheiro? Sim, de esforços coletivos e que normalmente são muito precários, né? A gente sabe que uma vaquinha ela não vai conseguir render o suficiente para exercer um papel significativo na vitória ou não de uma candidatura, né? Ela ajuda a nível de mobilização, engajamento, mas a gente está disputando estrutura, né? E esse é o ponto X, assim, uma estrutura que vem aí do investimento partidário nessas candidaturas, né? E isso em vários aspectos políticos, porque todos deveriam ter cumprido essa determinação, né? Agora, fim do período eleitoral, a gente vai fazer uma análise que já mostra que teve partidos que não cumpriram, né? Como a gente vai lidar com isso, né? Como é que a gente vai lidar com essa situação? O que a gente vai cobrar, né? Agora vai partir um segundo movimento para fazer o exercício do monitoramento dessa política, da efetividade dessa política e como aprimorar essa política para o próximo ciclo eleitoral de 2022. E eu acho que, assim, essas vaquinhas coletivas, elas também têm um outro papel que eu acho muito bacana, que é o de fazer uma discussão sobre o financiamento de campanha, assim, né? Porque durante o processo eleitoral, eu dialoguei muito, muito sobre isso, uma perspectiva, assim, da gente entender a importância de pautar uma transparência no processo de financiamento da campanha, inclusive numa perspectiva, assim, de pensar... enfim, a democracia, sabe? O processo de organização das campanhas políticas, de como são feitos os mandatos, porque a gente sabe que, mesmo com o impedimento da doação de empresas, né, para o processo de campanha, que as pessoas que têm mais dinheiro, né, que são empresários, que são, né, pessoas físicas, mas que têm pessoas jurídicas por trás, elas têm um poder econômico e conseguem, né, garantir estrutura para as candidaturas que querem e a partir dessa estrutura conseguem cobrar e fazer um processo de lobby até, né, do que são interesses privados e particulares, né, entre a política, assim. Se a gente faz uma construção coletiva do financiamento da campanha, faz uma discussão sobre a necessidade do financiamento público, inclusive, das campanhas eleitorais como um todo, para garantir uma paridade de forças, né, entre o poder econômico e como ele influencia nos processos eleitorais e nos mandatos, acho que é um ponto que as vaquinhas coletivas elas conseguem fazer, né, com que as pessoas entendam. Porque, olha, você contribuindo R$10, R$5, o quanto puder, né, é uma forma de contribuir para que esses projetos tenham viabilidade também, né? Uhum. Olha, nossa, gostei muito do que você falou, Tamires, porque eu lembro que quando o STF, acho que foi o STF que proibiu a doação de campanha por parte de empresas, né, foi o STF. Quando rolou essa proibição, eu fiquei, nossa, que puta avanço, que maravilha. E aí veio exatamente isso que você comentou, né, que, enfim, a pessoa zilionária que tem o dinheiro, ela pode continuar doando, só que não no nome da empresa, no nome próprio dela, né, de pessoa física. Eu fiquei pensando também, existe alguma possibilidade que vocês enxergam, assim, de futuramente a gente fazer uma nova alteração dessa forma de financiamento para tornar ela um pouco mais igualitária e menos influenciada pelo poder do capital, enfim? Eu acredito que a partir do momento que a gente vai conseguindo pluralizar o Congresso e pluralizar essas instâncias de tomada de decisão com pessoas que são eleitas e são selecionadas para esse espaço que não se beneficiam dessa sistemática, né, de doação, exploração de recursos para fins eleitoral, a gente tem mais chance de colocar essa disputa, né? Porque hoje a gente tem ali quem vai tomar a decisão sobre isso são aqueles que são beneficiados diretamente dessa medida, dessa proposta, e aqueles que fazem tem zero interesse. Inclusive, eles vão sentar em cima de qualquer proposta nesse sentido que possa minar ali as interferências do poder econômico dentro do poder político, né? Então, esse é o nosso desafio. Mas a partir do momento que a gente consegue trazer pessoas de fato com uma comprometidas com uma gestão transparente, própria, né? De fato popular e que venha atender os interesses da sociedade, não os interesses dos mercados financeiros, né? Essa possibilidade tem mais chance de acontecer, essa mudança tem mais chance de acontecer. Não, com certeza, com certeza. E eu acho
acho que fazer essas discussões, né, no dia... Eu procurei fazer muito esse debate, porque eu tive contato com muita gente que era contra o financiamento público, que era contra, né, que achava que não podia ter, que é um absurdo, nós tínhamos lá. E eu sempre procurei levantar esse debate, tipo, olha, se a gente consegue garantir que as candidaturas, elas tenham uma equidade, né, no que se refere à estrutura para a campanha eleitoral, e se essa estrutura ela vem do espaço público, né, do poder público, a gente garante que interesses que são privados, que interesses que são outros, sabe, não necessariamente consigam influenciar diretamente, não só no processo eleitoral, mas em especial nos mandatos, né? E inclusive de fazer uma discussão sobre o que é corrupção, sabe? De como que a corrupção ela se inicia, assim, sabe? Na relação com os políticos, assim, né? Porque eu acho que teve alguns partidos, né, que ficam promovendo muito essa perspectiva, assim, né? Do tipo, eu não usei nada do fundo eleitoral partidário, né? Foi direito... O mamãe falei todinho. Ele ficou batendo essa tecla em todo o debate. Impressionante. Ele e os candidatos do Partido Novo também faziam muito isso, né? Só que eles não falam que eles não usam nada do fundo eleitoral, do fundo partidário, porque são bancados por empresários, ou são eles próprios empresários e que, né, conseguem dinheiro da iniciativa privada, que são doados por pessoas físicas, mas que, inclusive, eles sendo eleitos, eles passam a representar interesses da iniciativa privada que garante estrutura para que eles fossem candidatos, assim, né? Então, tem toda uma discussão em torno do financiamento das campanhas que pode ser feito e que eu acho que a gente tinha que aprofundar mais com a sociedade como um todo, porque às vezes as pessoas elas caem na falácia, né? Do sentido de, tipo, não vou gastar dinheiro público com isso porque não é uma coisa interessante, mas não entendem o que por trás tem todo, né, um jogo de interesse. E você sentia isso nas ruas, assim, tipo, fazendo campanha? Isso que você mencionou agora era um feeling que você tinha conversando com as pessoas durante campanha, assim? Sim, era um feeling que eu tinha conversando durante a campanha. Não só na rua, mas às vezes nas reuniões que a gente fez. Porque, assim, a campanha, eu fiz uma campanha mais ativamente na rua no processo de campanha mesmo, né? Agora, a pré-campanha foi basicamente digital, né? Em reuniões de Zoom, para conversar com as pessoas. Às vezes vizinhos, amigos ou amigos de amigos. E às vezes se deparava com isso, né? E eu lembro que tem um amigo meu, assim, de infância, assim, de adolescente, que veio participar de uma conversa com a gente e me perguntou isso, né? O que você acha de financiamento público? Porque ele era contra, etc. E aí eu respondi isso para ele, falei assim, olha, eu acho que é muito importante, é fundamental. Garante estrutura para as candidaturas e acho que, inclusive, todo financiamento deveria ser só público, porque assim a gente impedia que tivesse esse jogo de interesses, né, entre os empresários e tal. E aí, no final da reunião, ele falou assim, nossa, eu era contra, mas agora eu passei a repensar, vou repensar essa minha posição, tal, o que você disse tem razão. Aí, depois disso, dessa conversa, né, dessa reunião, eu falei assim, nossa, isso é um tema que é muito importante, né, porque é isso, as pessoas, a gente é levado a fazer uma discussão crítica, né, em relação ao uso de fundo eleitoral, do fundo de campanha, assim, abstrato, né, sem pensar na prática o que isso significa, né. Não, e eu acho que é isso, na mente das pessoas, a corrupção vem muito mais do poder público do que das empresas, né? Sendo que é uma colaboração conjunta, uma coisa não acontece sem a outra, né? Tamires e Sheila, enfim, a gente tem ouvido aí muitas críticas, né, acerca desse fato do campo político ainda ser, né, majoritariamente branco, e a gente tem ouvido até algumas críticas em relação à própria esquerda, né, que falam bastante sobre um papo de tipo, beleza, a gente está tendo as candidaturas negras, mas a gente ainda tem uma elite branca, mesmo de esquerda, no poder, né, que as críticas vêm, de certa forma, falando que isso pode, de alguma maneira, controlar essas narrativas, né, por exemplo, da esquerda falando sobre a periferia, mas quando não conviveu com uma, né, ou trazendo para perto esse campo político com apenas opiniões, sem enfim, não pertencer à periferia, sem pessoas brancas falando sobre
eu acho que os negros precisam aquilo, mas sem serem pessoas negras falando sobre isso, né? Eu queria saber como que vocês enxergam essa questão. Vocês acham que esse cenário está se alterando? Vocês acham que essa questão de agora tá chegando as pessoas negras a essas candidaturas serem eleitas e tal, muda um pouco esse espectro? O que vocês acham? Olha, eu acho o seguinte, assim, Nossa, é bem difícil falar sobre esse tema. Mas eu acho o seguinte, a gente tá bem complexo, assim, vários sentimentos ao mesmo tempo. Não, mas manda aí, a gente elabora junto se for difícil, amiga. A gente vai processando. Sim. Não, eu acho que a gente tá passando por um momento, assim, finalmente eu tenho sentido isso, que a população como um todo, assim, já não topa mais ver as suas pautas sendo lutadas, sendo dialogadas, assim, enfim, sendo representadas por pessoas que não são como elas, assim, sabe? Eu digo isso porque eu ouvi muito nesse processo eleitoral, assim, de pessoas negras, de mulheres que não votavam, assim, nossa, essa é a primeira vez que eu vou votar em uma pessoa negra, é a primeira vez que eu vou votar em uma mulher negra, ou de que, nossa, eu estou me vendo na campanha, eu estou me vendo na candidata ou no candidato, e eu acho que não foi à toa que a gente conseguiu eleger o maior número de pessoas negras nesse processo eleitoral, sabe, de negras, de LGBTs, de quilombolas, de indígenas, né? Eu acho, assim, que a gente está finalmente, assim, iniciando um processo em que o projeto político do país, ele está sendo representado, e ele está sendo cada vez mais representado por aqueles e aquelas que eram historicamente negadas, sabe, desse espaço, assim. Então, acho que a gente teve uma vitória grande nesse processo, né, no que se refere à representação de negras, de LGBTs, de quilombolas, de jovens, de mulheres. A gente ainda permanece com câmaras municipais majoritariamente masculina, branca, classe média alta, porque é isso, assim, eu acho que o processo eleitoral ele ainda é ditado muito, muito pelo poder econômico, e acho que a gente precisa pensar maneiras, assim, de conseguir enfrentar isso, porque enquanto a gente não conseguir enfrentar esse poder econômico da forma como tá dado, assim, vai ser muito difícil a gente garantir de fato, né, uma representação da sociedade, assim, nos espaços políticos, né? Porque é isso, assim, se a gente for avaliar as denúncias de candidatos que se utilizam, inclusive, da miséria da população para o processo eleitoral, assim, sabe? É muito baixo, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, assim, a gente tem conseguido conquistar espaços, assim, conquistar, inclusive, as pessoas no sentido de entender a necessidade de eleger gente como a gente, sabe? Né? Mais mulheres, mais negras, mais indígenas, mais quilombolas, mais LGBTs. E espero que cada eleição que passe, isso vai aumentando cada vez mais, assim, porque a gente só vai conseguir combater essas violências diárias, né, e ter, de fato, uma força nas representações das nossas pautas nos espaços de poder, elegendo quem na pele sofre, quem na pele entende a importância de tratar esses pontos como prioridade. Porque já são prioridades de vida, né? Então, tava aqui pensando na Sueli Carneiro, né? A Sueli Carneiro fala direita, sou negro. E eu demorei muito tempo para entender o que isso significava, né? Até porque eu sempre me identifiquei enquanto pessoa de esquerda, então demorou um pouco para eu entender a dimensão do que ela queria trazer dentro dessa frase. E é isso, assim há uma dificuldade de trazer a agenda de enfrentamento ao racismo para a esquerda, né? A esquerda, ela também é composta dessa elite majoritária branca, assim como a direita. A esquerda não está disposta a rever os seus privilégios, a esquerda não está disposta a se abrir a discussões e colocar aí outras possibilidades de construção política, e a gente vai vendo o racismo se operando nas escolhas, né? Até escolhas que possam, como eu posso dizer isso, assim, escolhas políticas que tentam mostrar que há ali uma preocupação em fazer com que essa janela, essa agenda de representatividade, entre muitas aspas, seja
seja superada, né, dentro das ações de esquerda, mas sem necessariamente isso ser representativo de fato, né? Ou seja, ok, estão reclamando muito, coloca um negro ali, coloca uma negra aqui, dá uma secretaria de igualdade racial sem financiamento para o movimento negro, mas não coloca as pessoas negras no centro da discussão, no centro da tomada de decisão, sabe? Não dá de fato poder político, não dá não, né? Não compartilha de fato o poder político que eles detêm desde sempre com as pessoas negras, né? É numa questão de migalhas, né? E aí eu trago o Djonga, que eu sempre trago comigo, que ele fala, qualquer governo sou oposição, nunca deram nada pra nós, né, minha filha? E essa é a situação que a gente vê hoje também dentro das dinâmicas da esquerda. A gente tem uma direita que não acredita no racismo, a gente tem uma esquerda que fala que o racismo é um problema, mas não está na disposição de enfrentá-lo. Então, né, o enfrentamento ao racismo é mudança de prática diária. Então, se a esquerda está de fato comprometida com isso, vai ter que mudar suas práticas políticas, que até hoje elas estão a serviço aí do racismo e da continuidade da manutenção da privação de liberdade de pensamento dos corpos negros. É sair um pouco do discurso, né? Porque eu acho que discurso a esquerda já tem, a questão é mais prática, pelo que... Bom, a gente tá falando aqui dessas candidaturas negras, né? Desse potencial enorme que a gente viu nessas eleições, mas eu queria pensar assim, uma vez eleitas, o que essas candidaturas enfrentam? Então, assim, quais são os desafios para essas pessoas, uma vez que elas estão ali dentro dos espaços de poder? Olha, eu acho que os desafios são vários, inclusive essa semana, foi uma coisa que me deixou bem em choque, assim. A Aniele Franco, né, irmã da Marielle, já no dia da eleição, no domingo, foi no domingo à noite e foi na segunda-feira de manhã, ela postou assim, quem vai cuidar das mulheres negras eleitas? Né, quem vai proteger as mulheres negras que foram eleitas? E aí, nem 2 dias depois, a gente teve o caso da vereadora negra de Joinville, se eu não me engano, né, do PT, que está sendo ameaçada de morte. A gente teve o caso de uma candidata a prefeita de uma cidade do Pará, que foi assassinada, vítima de feminicídio. A gente tem várias mulheres negras que foram, não só algumas que foram eleitas, outras que foram candidatas, mas que não se elegeram e que sofreram ataques racistas e que sofreram ameaças nesse processo, assim. Então, acho que um desafio importante que a gente tem e que acho que a gente precisa se debruçar é como a gente vai conseguir garantir que essas mulheres negras, né, esses negros, negras, essas LGBTs que foram eleitas nesse processo eleitoral ou que foram candidatas, assim, elas sejam protegidas e elas consigam, de fato, ter força política para conseguir promover essas lutas sem serem ameaçadas ou sem serem assassinadas, sabe? Como aconteceu com Marielle, como aconteceu com a candidata a prefeita que foi assassinada no Pará, assim. E isso é uma coisa que, para mim, ficou ainda mais sério depois que eu soube do caso da candidata, assim, a prefeita, porque a gente tá passando por um momento político muito difícil, né? Ao mesmo tempo que as nossas pautas parece que vem ganhando força, né? Vem ganhando mais visibilidade, é como se cada dia que passa a gente vê um caso ainda mais violento, ainda mais absurdo, e é como se esses processos fossem naturalizados cada vez mais, né? E eu acho que o Bolsonaro simboliza também a naturalização da violência contra corpos negros. O Dória e o Covas aqui em São Paulo também simbolizam esse processo de naturalização, e vários outros governadores, enfim, políticos representam e simbolizam isso, né? Essa política de morte sendo promovida e a força que essa política de morte está tendo nesse momento que a gente está vivendo, assim. Então, acho que um dos principais desafios que a gente tem, assim, continua sendo o principal desafio do ser negro e negra no Brasil, que é se manter vivo, se manter são e salvo. E acho que nesse caso das candidatas, né, que foram eleitas, dos negros e negras indígenas, quilombolas, LGBTs que foram eleitos, existe uma responsabilidade que é coletiva de garantir que essas pessoas se mantenham vivas e que elas estejam protegidas e que elas tenham força social para promover as lutas que são necessárias nesses espaços de poder que agora elas vão ocupar, sabe? Para mim, a Tamires foi perfeita. Eu acho que o maior desafio que essas têm é a questão da violência, e a gente precisa saber muito como vamos conseguir cuidar, né? Não vou nem aventar, porque né, precisa. Aí
também, para mim, tem a dificuldade da continuidade da construção política dessas candidaturas, né? Muitas delas estão aí se lançando pela primeira vez e elas vão precisar ter mais estrutura e mais condições para que possam se fortalecer para outros pleitos, né? Para outras disputas. Então, acho que também tem um desafio na manutenção de uma sustentabilidade de permanência política para essas lideranças negras que são formadas a partir da disputa eleitoral, né? Esse é também uma responsabilidade coletiva aí, cuidado e acolhimento que a gente tem de desafio pela frente. Nossa, vocês foram falando, também lembrei do caso da Thalíria, né? Ameaçada de morte. É impressionante, né? Como eu acho que tem alguns momentos que talvez nós, pessoas privilegiadas, a gente não se dê conta de como a política já é um meio violento, né? Marcado por muita violência no nosso país, e que a política, para uma pessoa que é de fora, entre mil aspas, porque nunca foi bem vista dentro daquele espaço, é muito mais violenta, né? Muito mais terrível. Enfim, muito boa essa reflexão. Acho que é realmente um chamado, né? Uma vez eleitas, a gente não abandonar essas pessoas e cobrar o poder público de proteger elas, para que elas se sintam à vontade para falar, né? Enfim, botar a boca no trombone. É para isso que a gente tá elegendo ela. Eu queria fazer uma pergunta. A gente viu que nos Estados Unidos, né, que o movimento negro e a onda do Black Lives Matter foi, enfim, incrivelmente essencial para impedir a reeleição do Trump, né? Vocês acham que é possível a gente fazer uma análise de conjuntura semelhante aqui no Brasil em relação ao Bolsonaro? Vocês acham que é algo que, enfim, possa acontecer aqui também? Ou que já está acontecendo? Eu acho que nessa eleição aqui, na eleição municipal, isso já se refletiu um pouco, porque em especial nas cidades mais maiores, né, do nosso país, os candidatos bolsonaristas perderam força, né, perderam uma força muito grande. A gente ter conseguido eleger o maior número, né, um número maior de candidaturas negras, já mostra também o que é esse reflexo, né, o que é a pauta do combate à violência contra a população negra ganhando força e como isso se reflete nos processos eleitorais, assim. Acho que 2022 tá aí, né? Tá aí e... Risos de nervoso. Exato, risos de nervoso, assim. Tá aí. O Bolsonaro perdeu força, mas a gente não pode deixar de pensar que os partidos que ganharam o maior número de prefeituras foram partidos do centrão, que hoje fazem parte da base bolsonarista, assim, então perdeu força a vírgula, sabe? Então acho que a gente precisa avaliar assim muito, porque assim, uma outra coisa que eu senti muito, né, nesse processo da campanha, em especial quando eu comecei a ir pra rua e conversar com as pessoas e fazer panfletagem, é como existe um sentimento de desesperança muito grande, assim, desesperança com a política. A quantidade de vezes que eu ouvi que o voto não vale de nada, que democracia não existe, que política é tudo igual, de que não adianta votar, que não adianta participar, porque não faz diferença, assim. Então, eu acho que existe um sentimento que foi criado, inclusive, porque é resultado desse processo de criminalização da política, de criminalização da esquerda, como um todo, que fez com que o povo, assim, passasse a não acreditar mais na política como um instrumento de transformação. Isso faz com que o número de abstenção, né, de brancos e nulos aumentem cada vez mais, assim, eu não acho que é só por conta da Covid que o número de abstenções nessa eleição aumentou, acho que é por conta da pandemia, sim, mas tem um processo da criminalização da política, assim, da desesperança das pessoas em relação à política, de não acreditar que o voto delas vão fazer diferença, que é grande, e isso acaba fortalecendo narrativas, né, e discursos que candidatos como o Bolsonaro fazem, assim. Então, acho que é isso, o movimento negro, as nossas candidaturas, as nossas pautas, elas ajudam a combater, né, esse discurso bolsonarista, acho que ajuda a enfraquecer essa potência, assim, que foi construída, né, em 2018 em relação à candidatura do Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo, acho que tem questões que são mais profundas ainda, que precisam ser trabalhadas,
com a população como um todo, e aí em especial com a população negra, que é isso, que é a maior parte da população, em relação à necessidade de participar da política, assim, sabe? E de descriminalizar, né, a política da forma como foi construído nos últimos anos, assim, que tomou, assim, sabe, uma consciência coletiva grande, assim, e eu acho que é um dos principais desafios da esquerda, né, um dos principais desafios de quem luta pela democracia de fato, sabe? Uhum. Ô, Tamires, nossa, eu acho que você tocou num ponto essencial pra gente. Óbvio que a gente precisa se agarrar a uma esperança, e eu acho que essas eleições municipais deram um brotinho, assim, de esperança pra todos nós, né, de esquerda, ou que, enfim, se consideram desse campo progressista, mas, assim, muita calma nessa hora também, porque o desafio é longo, e eu acho que a gente tá começando dando o primeiro pontapé pra uma mudança. Então, esse boom de candidaturas negras, indígenas, enfim, feministas, é o começo de uma virada, mas a virada ainda não chegou, né, então a gente ainda tem muita coisa pela frente, muita reflexão para fazer conjuntamente enquanto pessoas de esquerda, principalmente essa elite intelectualizada branca que também é parte grande desse campo, mas enfim, acho que vou terminar esse programa num tom esperançoso, uma esperança assim, pé no chão, mas enfim, sendo muito legal ouvir vocês. Então, Renan, fecha a luz para nós. Fecha a luz pra nós. Fecha a luz, apaga a luz, foi o que eu quis dizer. Meninas, queria agradecer aí a presença de vocês mais uma vez aí, foi esclarecedor para mim e para todos nós aí, discutir aí sobre essas candidaturas negras aí nesse momento, né, e a gente começou falando exatamente sobre isso, que muitas coisas nos tiram aí a esperança, mas, como a Mari disse, aí é muito legal a gente ouvir que a gente está caminhando também para algum lugar que o caminho é longo, mas a gente com certeza vai chegar aí num lugar bem interessante. Queria agradecer vocês, deixarem as redes sociais e o que vocês mais quiserem falar aí. Eu quero agradecer, para mim é sempre uma honra estar aqui participando do podcast. Junto com vocês, Mabô, Renan, Sheila. Eu tô nas redes sociais como Tamires Sampaio, @soutamires.sp no Instagram e no Facebook, @soutamires_sp no Twitter. Às vezes eu tento brincar de TikTok, mas eu vou desistir, eu acho. Mas é isso, assim. Estamos aí continuando essas nossas discussões sempre nas redes sociais. Bora acompanhar por lá também. Gente, acompanha a Tamires, porque como eu falei aqui no começo, ela tem um puta currículo, ela é jovem, e eu tenho certeza que todo mundo vai ouvir falar muito dessa menina ainda, viu? Tenho certeza absoluta, uma boa fã. Sempre um prazer estar com vocês, um prazer reencontrar a Tamires aí, depois de uma longa disputa eleitoral, né, Tamires? Acredito que você também tem a sensação de que esses meses duraram 2 anos. Parabéns aí na trajetória, orgulhosa de ver aonde você está chegando e construindo. Então aí, gente, à disposição sempre cheia, @Carvalho, né? Aqui nos justificando de vez em quando a Mabô me convida, junto com o Renan e o André. Sempre bem-vindas. Gente, valeu por acompanharem o Justificando. Continuem ouvindo nosso conteúdo nas redes sociais e na Rádio Brasil Atual. Até semana que vem. E é isso, mande esse programa para os seus colegas de esquerda, de direita, enfim, para quem acredita em consciência humana e para quem também acredita já que existe consciência negra, porque eu acho que essa reflexão cabe para todas e todes. E é isso aí. Até mais. Valeu, gente. Um abraço.